Quando foi em 1977, se não me falha a memória, eu devia ter uns 12 para 13 anos e tal, chegou a televisão em Tarauacá. Então, uma novidade. Imagina, uma cidade que só tinha rádio, que ouvia a Transmundial, a Rádio Nacional de Brasília. Caramba, de repente... Não tinha, aí, de repente, pum, chega a TV. Cara, aquilo ali foi um impacto na cidade. Só que a cidade é uma cidade religiosa. E aí, o que o pastor, minha mãe evangélica, meu pai, o que o pastor dizia lá na igreja? Chegou um negócio do demônio. Puta merda. Não deixe seus filhos nem assistir isso. Deus me livre, sabe? Em termos, ele tinha razão, né? Mas, bom, Então, vai acabar com seus filhos, vai levar seus filhos por outro caminho. Parece que ele tinha uma bola de cristal, mas tudo bem. Aí os meus pais proibiram da gente assistir, comprar uma televisão para ter em casa. Jamais. Jamais. Não, era contra as regras da igreja. E também nem se quisesse, né? Porque era caro. Se quisesse, é verdade. Muito caro. Só os que tinham comerciantes lá que conseguiam comprar. Mas a gente fugia para assistir no vizinho. Daí a pouco a minha mãe estava lá. Você lembra o que assistia lá, né? Sim. Rin-Tin-Tin, Daniel Bond, Viagem ao Fundo do Mar. Nunca nem vi falar. São programas antigos. O Homem de 6 milhões de dólares, uma Mulher Biônica. Né? Novela era uma telenovela educativa, João da Silva, em preto e branco. Mas interessante, assim, quando eu vi aquele negocinho, aquele pessoal, sabe, se movendo ali dentro daquele vidro, né, da tela, eu me fascinei por aquilo, cara. Aquilo, para mim, a minha curiosidade de descobrir como que era aquilo, por que aquelas pessoas andavam ali dentro e falavam. E eu quero saber como que é isso. Eu vou saber como que é isso. E um dia eu fui lá, procurei onde que era a torre da emissora, tal, que era a Globo, né, na época, a repetidora da Rede Amazônica, e, consequentemente, da TV Acre, que era a TV Tarauacá. Quando eu chego lá, adivinha quem que estava lá operando? Um colega meu de infância, que a gente brincava na rua lá, de correr, de jogar bola, enfim. E esse cara era um pouco mais velho que eu. Né? Uhum. E eu digo, cara, eu não acredito. Ele disse, entra aí, conhece aí. Aí o primeiro impacto que eu entrei, cara, aquele negócio friozinho, geladinho, eu fui descobrir o que era um ar-condicionado. Falei, cara, foi a primeira vez que cara, um ar-condicionado, porque o equipamento de televisão, né, o transmissor, esquenta, né? Ele tem que ter ar-condicionado, igual aqui no estúdio, nós estamos... Né, por causa dos equipamentos, a pessoa que não conhece de técnica, porque os equipamentos esquentam e precisa ter um ar-condicionado para conseguir resfriar, né? Principalmente naquela época. Hoje tem cooler, hoje tem outras coisas. Ar-condicionado naquela época era outra novidade, né? Imagina, Tarauacá com ar-condicionado. Você entra num lugar, de repente está frio. E tal. Então, esse meu colega, aí eu já comecei a puxar o saco dele, cara, poxa, eu te admiro, isso é legal, ele me mostrando aqui. Aí eu perguntei, tu me ensina? Ele falou, cara, ensino. Se tu vier para cá, eu te ensino. Agora, aí começou outra briga, né, cara? Como é que ia falar para os teus pais? Como é que eu ia chegar lá, a programação entrava no ar 7 horas da noite. 6h30, 7 horas. Quando começava a escurecer, que era para ficar melhor a imagem na televisão, né? Uhum. Agora, tu imagina, tinha às vezes 4, 5 fitas para passar, né? Um filme, uma novela, Fita? Como assim fita? Fita, uma TIC. Mas não vinha programação por sinal de rádio? Chamava-se tape na época, porque é a mesma fita. O que acontecia? Manaus recebia via satélite, via Embratel, da Globo, fazia cópia, mandava para outros estados que repetiam, né? De avião, na época, né? De avião, lógico. Por exemplo, no nosso caso, para Rio Branco, que era a TV Acre, que era a matriz aqui, a TV Acre fazia cópias para os municípios todos. Caramba, bicho. Cadê a Lucinha? Não é a Lucinha? A Lucinha que fazia. E que fazia cópia, aquilo fazia cópia. Então, era uma máquina gerando, 3, 4 gravando. Aí, pegava a TV Tarauacá. Tarauacá hoje a novela
Água Viva, Daniel Boni, Viagem ao Fundo do Mar. Era resumido, era 5 fitinhas que a gente recebia lá. Caramba, porque cara. não tinha condições de uma programação maior, porque levava tempo para fazer isso. Tá? E aí, o que acontecia? Eu mentia para meus pais. Eu fazia o quê, né? Naquela época não era como hoje. O filho tinha que obedecer os pais. Senão, a coça comia. E era pé mesmo. E ia para a igreja, eu sentava no último banco, meu pai e minha mãe sentavam lá na frente, na igreja, começava o culto. Oremos. Todo mundo baixava a cabeça e eu levantava. Meu pai não está vendo, eu saía de fininho e televisão, correndo. Meu pai ia me buscar e eu ia apanhando até em casa. Era peia, mas assim, mas não era o quê? De cinto? Não, era ripa mesmo. Não, é sério, era ripa mesmo. Então, assim... E no outro dia estava lá de novo? No outro dia eu estava lá de novo. Eu apanhava, eu estava lá de novo. Até que eu cansei de apanhar, e eu acho que foi o meu irmão, o Gilceni Melo, que hoje é cinegrafista também, que me deu a ideia. Olha, lá na olaria do fulano, acho que era Chico Félix, Raimundo Félix, estão pegando gente para bater tijolo. O meu pai saía 5 horas da manhã para ir para o Exército, que ele trabalhava na balsa lá, travessia e tal, do Exército Brasileiro, 7º Batalhão, na época, na década de 70. A minha mãe trabalhava na escola, então saía cedo também, e aí eu adotei uma técnica. Aí eu tenho uma irmã que ela me criou, né? A minha mãe adotou ela, porque ela perdeu os pais muito cedo, e ela acabou me criando, então ela é minha irmã, e ela me apoiava. Que é quem? É a Paula Neves de Souza, conhecida como Peidinha, mora no Jordão. Até me emociono quando eu falo dela, entende? Porque é muita emoção mesmo, cara. Essa pessoa me ajudou muito. Eu devo muito a ela. E aí, saíam todos, meu horário de escola era à tarde, eu botava um calção, minha irmã fritava um ovo, fazia uma farofa, botava numa lata de leitinho, tampava e dizia, toma para tu merendar. E eu andava 4, 5 quilômetros na lama para chegar na olaria. E lá você chegava, eu pegava a formazinha, começava a bater tijolo maciço, traçava o barro, cavava o barro, traçava o barro com a água até dar a liga, depois jogava uma areinha na forma, botava o tijolo, passava uma régua, ia fazendo tijolo por tijolo. Todos os operários lá lanchavam 9 horas, que era a hora do lanche, dava uma paradinha, comia quibe, saltenha e tal. E eu dizia, não, eu não vou lanchar, porque eu quero guardar o meu dinheiro. Os caras lanchavam fiado, o cara tinha um caderninho. Eu falei, não, vou fazer conta não. Então, o primeiro salário que eu recebi, eu guardei. Tá? Meus pais não sabiam que eu fazia isso. Quando eu chegava em casa, todo cheio de barro, roupa toda suja de barro, tomava um banho, limpava as unhas, minha irmã lavava a roupa, botava lá, para minha mãe não saber. Tu trabalhava escondido. Escondido. Porque, entendi. Porque a minha ideia era o que realmente aconteceu. O primeiro salário que eu peguei, eu guardei, né? 30 dias depois, eu fiquei um tempo sem ir na televisão. Eu estava doente. E aí, num jantar lá, normal, na mesa, porque o jantar naquela época também não era igual hoje, tá? Se coloca o jantar na mesa e não tem aquela, eu quero a perna da galinha. Não. Eu quero a coxa. Não. Você vai comer o que eu lhe servi. E pronto. E não tinha conversa na mesa, não tinha nada. Então, a gente foi criado rígido, né? E para mim dizer para o meu pai que aquele dinheiro, eu ainda ia mentir, que era o homem da televisão que tinha me pago. Caralho, que artimanha louca. Para ele poder liberar, para mim poder ir. Olha só a artimanha. Caramba, cara. agora que eu entendi. Eu estava pensando assim, mas peraí, mas como é que essa história vai se juntar com ele deixar, com o pai deixar? Caramba. Pois é, então, foi difícil mesmo. Todos sabiam, menos a minha mãe e meu pai. Na mesa. E até que o pai, o que é? Você quer falar o quê? Não, pai, o que é? Até criei coragem. Toma, de onde foi esse dinheiro? Você roubou da onde? Não, pai. Deixa eu lhe dizer, foi um homem da televisão
que me pagou porque eu já trabalhei lá. O que? Lá vem tu com essa história de televisão de novo? Eu falei, não, pai, entenda, ele me pagou. Se eu continuar indo, ele vai continuar me pagando. Isso aqui ajuda nas nossas despesas. Tá, eu vou pensar. Mas e como é Já que... foi uma Aí tu uma ia luz. continuar trabalhando na olaria, né? Sim, eu E aí tinha que pra manter TV? isso. Porque Tinha na que manter TV tu não ia essa farsa, receber logo, isso. né? Aham. E foi isso que aconteceu. Tá, ele foi Gente. abrindo, tá, você vai, mais 8 horas você vem. Tá, e vai, mais 8 horas você vem. Isso já Já foi chegava quebrando. na TV morto e cansado. Já. Foi quebrando, sim, eu tinha que estudar à tarde, né? Imagina, 13 anos de idade. 12 para 13 anos de idade. E eu Tu ia tinha de manhã para olaria, de tarde para aula. E à noite, o tempo que sobrava, eu ia Pra TV. para a TV quando não tinha culto, porque aí ele começou a me monitorar na igreja também. Ficou Ele esperto. sabia que eu fugia. E aí, fazer o quê? Aí foi liberando aos poucos. E aí, na época, eu já era conhecido como o cara da TV. Quando eu ia passando na minha bicicletinha, e o pessoal já, ei, o que vai passar hoje na TV? Aí eu, isso, tal. Vai ter capítulo novo da novela, que às vezes não tinha avião, e a gente repetia 5 dias o mesmo capítulo. Meu Deus. E aquilo eu fui... E o pessoal tá assistindo tudo de novo. Isso, eu fui aprendendo a operar. Aquela situação me deixou um pouco famoso, porque trabalhar na televisão naquela época, mesmo que não fosse como cinegrafista, era o cara que botava no ar. Então, ele que dizia o que vai aparecer no ar hoje. Uhum. E, então, as pessoas já me procuravam, hein, o que vai... Ei, repete aquele filme de ontem. Pensando que tu tinha o poder de Cara, decidir e tal. de decidir. E às vezes a gente tinha, porque não tinha outra coisa para botar no ar. A gente tinha um horário para sair do ar. Né? Essas Entrar e fitas sair do que ar. vinham, elas ficavam lá arquivadas? Não, elas Não. voltavam? À medida que chegava 4 fitas, a gente devolvia 4. Era assim, sabe? Uhum. Chegava a programação, chegou coisa nova? Chegou. E aí era muito divertido aquela época. Cara, e hoje com tanta facilidade a gente não valoriza Pois tanto é, hoje a essas gente coisas, tem tudo né? ao vivo, via satélite, via internet, né?